Essa daqui é uma videoaula de automaquiagem completa para você poder produzir uma maquiagem do zero utilizando poucos produtos e com um acabamento profissional. Olá, muchachas e muchachos, tudo bem com vocês? Pra quem não me conhece, prazer, meu nome é Thaís Dias e hoje é uma videoaula bem completa de automaquiagem para você poder reproduzir essa maquiagem do zero aí na sua casa, usando poucos produtos, com muitas dicas e técnicas para realmente você conseguir aí produzir uma maquiagem tanto para o trabalho, quanto para o dia a dia, ou até mesmo para uma festa. Então eu espero muito que você goste dessa videoaula. Eu preparei com muitos ensinamentos mesmo, porque para quem não sabe, eu sou maquiadora profissional e também ministro os cursos online e presencial. Então eu preparei esse conteúdo com muito carinho para você. É uma videoaula, então por isso ficou bem grande esse vídeo, mas é isso, bora para o passo a passo. E para começarmos, a gente precisa preparar a nossa pele para receber a maquiagem. Então, para isso, eu vou vir com um hidratante, ó, peguei aqui um hidratante, vou aplicar com as mãos mesmo, tá? Vou aplicar aqui uma quantidade generosa. E o hidratante, ele ajuda demais a pele receber a base e não correr o risco de craquelar tanto a sua maquiagem, de abrir, de durar mais tempo, porque a nossa pele, ela pode acabar absorvendo a base e diminuindo a durabilidade dela. Então, se você vai usar a sua maquiagem aí para o trabalho, onde requer muito tempo de durabilidade, é importante você hidratar a sua pele, independente do seu tipo de pele. Ah, eu tenho a pele oleosa, eu não vou hidratar porque minha pele já produz oleosidade. Você não hidratando a sua pele vai sentir a necessidade de produzir oleosidade ainda mais. Então, você não hidratar a pele pode sim ajudar na questão de produzir mais sebo a pele, sabe? Porque ela vai sentir ali uma necessidade também. Então, todos os tipos de pele, seca, mista, oleosa, ela precisa sim de hidratação, tá? Então esse ponto é muito importante, tanto para a saúde da sua pele, né? Porque para você ter uma boa maquiagem, a pele tem que estar ali bonita. Mas o bonita que eu digo não é que você não tenha que ter mancha, olheiras, espinhas, melasma ou qualquer coisa do tipo. Não, é bonita de bem cuidada, sabe? De valorizada. Não valorizada somente antes da maquiagem, mas no seu dia a dia realmente, tá? Então, apliquei aqui em todo o rosto com as mãos mesmo, espalho bem para não acumular em determinadas regiões, isso é importante também. E é bacana também você esperar a pele absorver um pouquinho esse produto. E um produto que eu vou aplicar agora na sequência é o protetor solar. E assim, se você não tem dinheiro no momento para investir em muitos produtos, o produto que eu te indico para começar o seu skincare é o protetor solar. Então, se você não tem como investir em muitos produtos, você quer investir em um produto só, aí na preparação da sua maquiagem, nos seus cuidados com a pele, invista no protetor solar, porque ele vai proteger a sua pele contra os raios solares, ele vai proteger a sua pele até do envelhecimento precoce. Então, assim, a parte do protetor solar é muito importante, é algo que eu gostaria de ter cuidado mais quando eu era mais nova. Vou aplicar o protetor solar, mas eu vou esperar aqui, ó, o hidratante aderir um pouquinho mais na pele, tá? Eu espero absorver um pouco, eu ainda tô sentindo um pouquinho molhadinho, sabe? Quando tem esse aspecto ainda de grudar assim na pele, de você sentir a pele ainda úmida, você espera ainda um pouquinho, aguarda um pouco, para não virar uma meleca na sua maquiagem. Se você for aplicando os produtos um em cima do outro, sem aguardar a pele absorver, o produto aderir ali na pele, o produto secar na pele, pode acabar virando uma meleca e também isso atrapalha na durabilidade da sua maquiagem. Então eu vou esperar mais um pouquinho aqui. Enquanto vai absorvendo aqui na pele, eu vou aplicar também um hidratante para os lábios. Você também pode usar o mesmo hidratante que você usou no rosto nos lábios, mas como eu sou a louca do balme, eu já vou aplicar aqui o meu balme mesmo. Esse daqui tem um pouquinho de cor só. Vou aplicar para já começar a hidratar os meus lábios, mas você pode usar o próprio hidratante. E agora eu vou aplicar aqui o protetor solar. Também vou aplicar com as mãos. Uma dica sobre protetor solar é tentar optar por protetor solar
que não tem a textura muito seca, muito mate. Se você for utilizar um protetor assim, você aplica em blocos primeiro, sabe? Porque senão ele pode acabar esfarelando e até esfarelando o hidratante que você aplicou antes, sabe? Então, se o seu for esse estilo bem sequinho, você aplica numa parte, depois você aplica em outra, porque senão acaba esfarelando. Eu já tive, quando minha pele era um pouco mais oleosa, eu já tive um protetor assim, que acabava esfarelando com muita facilidade e isso atrapalha também a maquiagem, que aí conforme você aplica, ele acaba esfarelando também. Então, aplique aos poucos em cada parte. Antes de aplicar a base, eu vou camuflar as minhas olheiras. Eu só vou fazer esse passo porque realmente é algo que é necessário na minha pele. Só a base acaba fazendo um efeito de deixar cinza essa parte aqui das minhas olheiras, porque elas são bem pigmentadas e elas são mais frias. Então por isso eu vou fazer essa camuflagem, mas assim, muitas pessoas tem ali uma olheira que não é tão necessário assim fazer uma camuflagem antes. Normalmente a base ela consegue neutralizar e deixar ali a pele totalmente uniforme. Então se você tem dúvida se você precisa ou não fazer uma camuflagem, teste primeiro aplicando a base que você tem, que você comprou, enfim, aplique em todo o rosto e veja se vai ter diferença de tonalidade, se algumas regiões vão ficar um pouco mais acinzentada ou algo do tipo. E aí sim você vai ver se terá necessidade de uma camuflagem na região da sua mancha, seja melasma, olheiras, espinhas, enfim. Fiz aqui uma misturinha de corretivo, você percebe que ele ficou um pouquinho mais laranja. Eu faço isso porque a minha olheira ela é mais fria, então pra que não fique esse cinza que eu falei quando eu aplico a base, eu acabo usando um corretivo um pouquinho mais quente pra poder tirar esse frio da minha olheira, entendeu? Então aqui, olha, vocês vão perceber que não fica laranja na pele. Aqui tá mais laranjinha, mas aqui na pele não fica tão laranja assim, por causa do fundo da minha olheira. Pra essa aplicação eu tô usando aqui um pincel língua de gato, pincel para aplicação assim de corretivo, de bases. É interessante esses pincéis que são mais durinhos, sabe? Porque ele acaba não absorvendo tanto produto. E aí a gente consegue aproveitar mais esse produto cremoso. Esse aqui, no caso, o meu corretivo para fazer essa camuflagem, eu tô usando um corretivo cremoso. E, gente, é pouquinha quantidade, tá vendo? Mas rende muito. Isso por causa do pincel e também por causa do produto. Eu aplico também rente aqui a raiz dos cílios. Aí eu gosto de olhar um pouquinho mais pra cima, pra poder fazer essa região, porque meu olho é mais proeminente, sabe? Então eu olho pra cima pra facilitar e pegar todos os cantinhos. Feita a aplicação, agora eu vou vir com a esponjinha dando acabamento para tirar o excesso, pra não correr o risco de ficar acumulando muito, tá? Enquanto a pele não está selada, ela pode sim acabar ainda acumulando, mas pra evitar esse acúmulo eu já venho dando um pouquinho de acabamento, tá? Mas depois a gente vai precisar de novo dar o acabamento. Mas aqui eu tô mais realmente retirando o excesso pra depois vir com a base. E olha como o corretivo, essa camuflagem que eu fiz antes, já neutralizou bem aqui a minha olheira. E agora sim eu vou utilizar a base. Eu vou aplicar a base já direto no rosto, porque eu vou fazer essa aplicação com a esponja. Eu também gosto de realizar a aplicação com o pincel. Eu acho que com o pincel acaba rendendo mais o produto, sabe? E também a cobertura acaba sendo melhor. Mas, pra quem tá iniciando, eu acho que a forma mais fácil e também um produto único, né, é a esponjinha. Então você já dá o acabamento, você já espalha o produto com mais facilidade com a esponjinha. Um detalhe que eu quero ressaltar aqui, que é muito importante, é que quando você usa a esponja, tanto para dar acabamento como para aplicar a base, você não arrasta. Você observa aqui que eu tô dando batidinhas, mas são batidinhas leves e rápidas, tá? Eu não tô afundando aqui a esponja na minha pele, criando buraco na minha pele, não. São batidinhas bem leve. E sobre usar a esponja seca ou molhada, é um critério de cada um, mas eu prefiro usar a esponjinha seca em questão de durabilidade aí da maquiagem. Se você comprar uma esponja que é bem fofinha, bem macia, não há necessidade de você molhar essa esponja, tá? Então você consegue um bom acabamento
com a esponja ainda seca, e com isso você não vai adicionar água na sua base, deu pra entender? Ela pode sim atrapalhar na durabilidade da sua maquiagem. E uma observação que eu quero trazer aqui é que eu já ministrando o curso, dando aula assim em grupo, eu já percebi que eu falava assim, olha, aplicar a base dando batidinhas de maneira leve, do jeito que eu falei aqui mesmo pra vocês, tá? E aí, quando eu ia ver cada aluna como tava fazendo, tinha aluna que tava, ó, aplicando, arrastando dessa forma aqui. Quando você faz esse processo de arrastar, não garante que a base realmente vai ter uma cobertura por igual, ela pode acabar ficando manchada. E você pode até gastar mais produto, porque você vai ficar ali arrastando, depois vai vir com mais produto, mais produto. Então, observe isso em você, porque às vezes a gente, na maquiagem, a gente tem alguns vícios, sabe? Então assim, eu tenho a mania já de espalhar dessa forma. E por mais que você escute a pessoa falando que o certo é você fazer de maneira leve, batidinhas rápidas e não arrastar, e às vezes você vai de forma automática e acaba não seguindo aquela orientação porque você está no modo automático. E é importante você observar se você tem esses vícios na maquiagem, porque o que pode acontecer é você assistir uma aula, você pode ir no workshop, você pode comprar um curso, você pode, enfim, assistir vários vídeos aqui no YouTube, ver várias dicas e continuar fazendo errado porque você tem um vício no seu modo de fazer a sua maquiagem, sabe? Então, se você se propõe a assistir um vídeo, assistir uma aula, comprar um curso, tente colocar em prática, observar realmente, foi falado para fazer dessa forma, tente fazer dessa forma e veja se funciona pra você, tá? Não tô falando pra levar nada como verdade absoluta, porque pode ter pessoas que vão te ensinar a fazer o olho primeiro, pode ter pessoas que vão te ensinar a fazer o olho depois, e não é um certo ou errado, mas é uma forma do qual a pessoa se habituou melhor a fazer aquele processo, sabe? Só que quando a gente fica muito travada de fazer sempre de uma forma, a gente acaba se fechando, e por mais que a gente assiste várias aulas, a gente vai continuar fazendo da mesma maneira. Deu pra entender? Então assista uma aula de mente aberta para colocar em prática, tá? Então agora, o que eu vou fazer? Eu gosto de fazer o contorno com a pele ainda um pouquinho úmida, porque aí eu consigo uma durabilidade maior nesse contorno também, sem precisar fazer ali um contorno cremoso. Para a aplicação do contorno eu vou utilizar esse pincel com corte na diagonal, que ele é mais fofinho. Eu também posso utilizar para blush, eu gosto de usar o mesmo pincel para blush e para contorno. E por que eu vou aplicar o contorno se aqui é uma aula de automaquiagem mais básica? Porque eu acredito que o contorno, ele é um ponto muito importante também na automaquiagem, principalmente porque a gente aplicou base em todo o rosto. E a base, ela uniformiza a nossa pele e também acaba tirando um pouco o nosso contorno natural. Então o contorno que eu vou utilizar aqui é para trazer o contorno natural. Se você não quiser fazer contorno, tudo bem, mas esse contorno vai servir tanto para sua maquiagem de dia como também para de noite. Inclusive, tem muitas pessoas que não gostam do blush, então o contorno você vai conseguir também puxar ali um pouquinho de blush e deixar algo talvez mais natural e suave. Então, peguei aqui um pouquinho do meu contorno, percebe que eu não uso um contorno muito escuro, porque quanto mais escuro, mais vai ficar realmente marcado, tá? Venho aplicando na lateral do meu rosto e eu já venho aplicando esfumando, porque como eu tô com a base ainda úmida, eu não selei a minha pele, a tendência desse produto marcar acaba sendo mais perigosa, digamos assim. Então, venha sempre utilizando pouco produto e esfumando. O esfumar é sempre com a mão bem leve. Observa que aqui, olha, aplicando um pincel, eu venho com a mão bem de leve realmente, tá? E no meu caso aqui, eu vou subir um pouquinho esse contorno aqui para a região das têmporas. Eu não puxo esse contorno próximo aqui dos lábios, eu deixo uma certa distância só para realmente criar uma profundidade nessa região aqui na lateral, que é onde a gente tem um contorno natural, mas que com a base a gente acaba perdendo. Vou também fazer o contorno no nariz, vou usar esse pincel aqui, que é um pincel de esfumar, e vou aplicar, ó, só realmente para devolver a sombra natural aqui do rosto, tá? Então eu venho com esse pincel que ele é mais fofinho, vou aplicando com a mão bem leve. Observa que eu pego na ponta do pincel
pegar na ponta do pincel é bacana porque você acaba não vindo com tanta força ali na sua pele. Então você consegue ter a mão mais leve. E você fazendo essa aplicação de contorno antes do pó é bacana também porque se você errar, se você pesar a mão, a gente vai selar ainda essa pele, então a gente consegue esfumar ainda mais esse produto com o produto em pó, tá? Então eu apliquei aqui, ó, só pra devolver realmente o contorno natural, não fiz nada muito escuro, muito marcado, nem nada disso. Agora eu vou aplicar o blush, vou utilizar o mesmo pincel que a gente usou para o contorno e eu vou usar esse blush aqui, que é um blush mais pigmentado, ele pigmenta bastante, então o risco de ter chinelada é bem grande e no meu caso, esse blush ele acaba sendo um pouco mais escuro pro meu tom de pele, então eu tenho que tomar um certo cuidado em questão do contraste, por ser um blush bem mais escuro do que o meu tom de pele. Não é bem mais escuro, né? Não usaria aí numa pele retinta nem nada disso, mas é um blush com bastante pigmento e mais escuro. Então, por que eu peguei ele? Por ser mais difícil e acabar trazendo aqui mais dicas pra vocês, tá? Então, eu vou pegar aqui e eu vou tirar um pouco do excesso que tá aqui no pincel. Então, eu dou uma batidinha aqui, ó, nessa tampinha, por isso que essa tampinha tá meio rosinha também. Eu dou uma batidinha aqui pra tirar esse excesso e eu venho aplicando, olha, bem aos poucos, sabe? Com a mão bem leve. Olha que o pincel quase não encosta, tá? E eu venho com esse blush unindo com o contorno, para não ter uma divisão, para você não saber exatamente aonde começa o contorno, aonde começa o blush, não ter divisão, não precisa dessa divisão, sabe? Então, olha, a mão bem leve, que aí o pouquinho que pega aqui já vai esfumando e vai fazendo um degradê bem bacana, porque eu vou esfumando aqui com o contorno. Vou usar um iluminador, esse daqui, que ele é um pouco mais delicado, ele não é aquele iluminador power, sabe? Ele é um iluminador um pouco mais discreto. E eu vou utilizar com esse pincel aqui de esfumar, que é o mesmo estilo que a gente usou no nariz, né? Só que é outro pincel, porque, né, a gente utilizou um tom mais escuro. Faço da mesma forma, de uma mão bem leve, eu venho aplicando aqui nesse meu ossinho, que é o zigomático. O zigomático, ele fica mais evidente no rosto feminino quando a gente chega ali na nossa juventude. Quando a gente é criança, a gente não tem essa parte tão desenvolvida, não aparece tanto. Então o zigomático, ele sim, ele traz um ar mais feminino. Então por isso que a gente usa mais o iluminador realmente nessa região, tá? Para realçar esse zigomático, esse ossinho. Então, se você não tem certeza de onde é só você vir aqui, ó, colocando o dedinho que você vai sentir esse ossinho aqui. Eu vou utilizar também um pouquinho aqui na ponta do nariz, mas é bem pouquinho mesmo, olha. É só pra criar um nuance. E se você desejar, você pode aplicar também aqui acima dos lábios, no queixo, enfim, o iluminador dá pra você usar de várias formas. Mas eu só vou usar nesses dois pontos, tá vendo? E aqui você consegue observar já que ele não tá super marcado, tá bem sutil mesmo. Mas se você ainda acha que tá muito, você pode voltar com o seu pincel, o de blush, de contorno, e dá ainda uma esfumada. É bacana também fazer isso pra não criar aqui um sorvete napolitano, sabe? De você ver o chocolate, morango e o creme. A gente não quer isso na nossa maquiagem. Então, o contorno, o blush não precisa ter essa divisão do sorvete, tá? Então, por isso a gente espalha aqui. Fica ainda um nuance de uma pele saudável, sem grandes marcações, sem parecer que é uma pele oleosa. Eu sei que quem tem a pele oleosa fica com medo de parecer que acabou de comer um frango frito, mas dessa forma, gente, olha só, fica bem sutil, sabe? Fica bem delicado mesmo. Agora vamos selar a pele, e antes de selar a pele é importante a gente ver se ficou alguma marcação de base. Esse é o momento de corrigir aí qualquer cúmulo de base ou algo do tipo. Então eu vou fechar aqui o olho e vou aplicar a esponjinha nessa região, na minha pálpebra. Vou também olhar pra cima e dar o acabamento abaixo, que aqui nas minhas dobrinhas acaba acumulando. E eu vou utilizar esse pincelzinho aqui, que ele é um pincel mais oval, também é super fofinho e ele é ótimo para aplicar pó, que ele dá um acabamento, ele é super macio e não marca, não cria linhas ali em cima da sua base. Peguei aqui um pouquinho de pó solto, eu tiro esse excesso do pó solto para não criar uma grande fumaça aqui de pozinho, eu vou olhar para cima e
depositar aqui de forma um pouco mais leve esse pó. Aí lembra que eu falei que se você ainda assim achou que o iluminador ficou muito pesado, essa é a hora aqui, ó, com o pó, você vai aplicando aqui um pouquinho e esfumando. Então olha como já tá mais sutil, tanto o blush, o contorno, tudo ficou mais delicado, ainda mais esfumado. Pele finalizada é uma pele que dá pra você usar tanto uma maquiagem de dia como de noite para o trabalho, enfim, é uma pele mais básica realmente e você percebe que não tem muitas marcações. Claro que nesse momento, depois de você ter selado essa pele, se você quiser retocar o blush, o iluminador, o contorno, enfim, vai do seu critério, do seu gosto, do que você tá acostumado na sua maquiagem, tá bom? E agora eu vou fazer a sobrancelha. A sobrancelha é muito opcional a ordem que você vai fazer ela. Você pode fazer ainda com a pele úmida, você pode fazer antes de preparar a sua pele, vai ao seu critério. Eu gosto de fazer nesse momento porque quando você ainda vai preparar a pele, você tem que tomar um certo cuidado para acabar não sujando ali a sobrancelha. Fazendo dessa forma, você não precisa se preocupar, porque se você sujar muito, você vem com o cotonete e limpa. Aqui no meu caso eu não sujei muito, então eu só venho escovando realmente, ajeitando a sobrancelha que ficou um pouquinho bagunçada com essa escovinha aqui. E como meu cabelo tá um pouquinho mais ruivo e eu não tenho mexido na sobrancelha, não tenho pintado ela, eu vou usar um gelzinho de sobrancelhas que ele é um pouquinho mais para ruivas, só pra igualar um pouquinho mais o tom. Não vai ficar o tom natural, mas também não vai ficar super laranja. Para essa aplicação eu gosto de usar esse modelo aqui de pincel, ó, que ele tem um corte na diagonal e ele é mais fininho e eu consigo um pouquinho mais de precisão. Então se eu precisar criar uns pelinhos aqui, eu consigo com esse pincel. Então como que eu gosto de fazer de uma forma que consiga desenhar a minha sobrancelha, mas sem ficar algo muito pesado, tá? Então eu venho aqui aplicando primeiro na base, eu faço essa base aqui, depois eu venho fazendo o restante. Essa minha parte aqui, o alto da minha sobrancelha, ela é um pouquinho falhadinha, então aqui é onde eu acabo trazendo um pouquinho mais de produto, para trazer esse arqueamento. Então nessa região eu acabo caprichando um pouquinho mais, e como esse gel de sobrancelhas ele é um pouquinho mais para ruivas, no meu caso eu acabo pintando aqui também entre os fios para dar uma igualada, para não ficar muito diferente. Aqui nesse início eu subo um pouquinho o pincel, não peguei mais produto, eu subo aqui um pincel só com a sujeirinha realmente. Aqui no início, se você quiser criar alguns pelinhos, você pode vir com o produto e o pincel assim mais retinho, tá vendo? O pincel mais retinho e crio aqui alguns pelinhos. Aqui você consegue perceber que mudou um pouco a tonalidade comparada às duas sobrancelhas. E eu ainda vou vir dando acabamento com a escovinha para esfumar esse produto, para não ficar marcado. Agora vamos para a parte da sombra. E para a sombra, na verdade, eu vou usar também o contorno que a gente usou no rosto, então para utilizar aí o mesmo produto. Para começar esse esfumado, como eu apliquei aqui base, apliquei um pouquinho de corretivo, tudo nessa região aqui da minha pálpebra, eu venho com a esponjinha, dando aqui batidinhas para tirar qualquer marcação, acúmulo de base nessa região, principalmente nessa região que realmente acumula, que a gente abre, fecha os olhos, tem dobrinhas, tem mais marcações, então acaba realmente acumulando. Então faço essas batidinhas para retirar qualquer excesso. Lembra o pincel que a gente utilizou para o contorno? Vamos usar também para aplicar aqui sombra. Mas antes eu quero trazer aqui uma dica bacana para você, tá? Aqui eu peguei um pó compacto, também poderia ser um pó solto, mas o pó compacto ele ajuda um pouco mais nesse aspecto. E eu vou pegar com um pincel fofinho. Esse daqui é o mesmo que eu usei no iluminador, eu só tirei aqui um pouquinho do excesso. Pronto, tá limpinho. E eu venho com esse pincel e eu aplico em algumas regiões para limitar o espaço, tá? Então vou fazer aqui nessa região aqui do lado, para que a minha sombra não ultrapasse essa região, não acabe vindo muito para o lado, tá? Então eu vou, ó, aplicar um pouquinho mais nessa região. Vou aplicar aqui bem na lateral, tá? Então vou fazer isso nos dois lados.
Então eu venho aqui aplicando, marcando essa região que eu não quero a sombra, e com a sujeirinha do pincel eu venho trazendo um pouquinho aqui pra dentro. Por que eu faço isso? Porque se eu subir com o esfumado, a sombra aqui, ela já vai ficar um pouquinho mais esfumada, porque aqui tem produto em pó, já está selado, ela não vai ficar tão pigmentada assim. Então, sem querer, eu já vou ter um esfumado ali natural, porque essa parte já está selada. Porque lembra que eu vim aqui com a esponjinha retirando o excesso? Porque a gente tem aqui um produto cremoso que ele ainda não foi selado, ele vai ser selado com a sombra. Então, fazendo esse esquema aqui, eu consigo um degradê bem mais fácil, tá? Eu também posso fazer essa limitação com o iluminador. Então, eu vou voltar aqui com o iluminador, mesmo que eu usei na pele. Vou vir com esse pincelzinho, o mesmo pincel, e vou marcar aqui um pouquinho abaixo da sobrancelha, tá? Então, venho aqui, também bem leve, só pra ter realmente um ponto de luz. Então, tô usando aqui o mesmo produto que a gente usou na pele, aqui pra ajudar nesse esfumado. Então, você que é iniciante, tem medo do esfumado ficar muito marcado, você pode fazer esse esquema aqui. Você vai criar um ponto de iluminação. Esse iluminador não é muito pesado, não é muito forte, então não fica nada muito marcado. Eu crio uma barreira para o meu esfumado, tá? Agora, com o outro pincel que a gente fez, o contorno no nariz, eu vou começar a aplicar o contorno na região dos olhos. Vejo se não tem nenhum acúmulo. Vou começar aplicando. Então, vou depositar primeiro nessa região aqui da pálpebra móvel. Venho depositando. E esse produto cremoso que já está aqui na minha pálpebra ajuda também a segurar mais tempo essa sombra, ajuda também na pigmentação. Então, você aplicar a base ou um corretivo é interessante também, porque ajuda a sombra a pigmentar e durar mais tempo, tá? Então, essa base aqui na pálpebra móvel e na fixa ajuda demais. Eu vou usar somente um tom, que é o do contorno, tá? Pra gente fazer esse esfumado. E, gente, eu uso muito esse esfumado, tá? Tanto pra gravar vídeo, pra atendimento, enfim. Eu faço demais esse esfumado mesmo porque é rápido, não tem mistério e não erra. É um esfumado que nunca erra mesmo, tá? Então, ó, comecei aplicando aqui somente na minha pálpebra móvel. Pálpebra móvel é essa que a gente pisca. Essa é a móvel, e vim até aqui a parte do côncavo, onde tem essa profundidade entre a pálpebra móvel e a pálpebra fixa. Então, depositei aqui bastante produto. Você percebe que eu não me preocupei aqui com o esfumado. Eu só depositei, e como eu usei um contorno que eu já uso na pele, ele não ficou marcado. Só de depositar, ele já não ficou marcado. Só que aí, pra você ter um acabamento mais profissional, você não pode acabar aqui no côncavo, porque dependendo do tamanho da sua pálpebra móvel, essa sombra pode acabar nem aparecendo tanto, tá? E aí quando você abrir os olhos assim, dessa forma, quase não vai parecer que você aplicou uma sombra ali. Então, por isso, é bacana você também utilizar a sombra nessa parte aqui, que é a pálpebra fixa, acima do côncavo. Só que essa região, a gente vai esfumar. Então, a gente vai subir, só que a gente vai subir agora com mais leveza. Então, ó, apliquei aqui, cheguei na pigmentação que eu queria, agora eu vou vir com o pincel, ó, bem levezinho, segurando aqui na pontinha, eu venho com a sujeirinha do pincel e eu venho esfumando na região de cima. Venho com a mão bem levinha para não criar marcação. E aí, como a gente já estava aqui com o iluminador, com o pó também, as chances dessa sombra ficar muito marcada é muito pequena, sabe? Então você vem aqui com a mão bem leve, esfumando, para que não tenha ali um fim dessa sombra, sabe? Que não tenha ali, acabou aqui, agora é iluminador e é pó. Não, você vem com a mão bem levezinha, que vai ter sombra aqui também, porém vai ficar mais suave e mais esfumada. Vou fazer o mesmo processo aqui, ó. Venho subindo, esfumando. Por que eu fiz também essa limitação aqui abaixo da sobrancelha? Para que você não crie uma sombra direto. Acabou a sobrancelha, vim com a sombra até os meus cílios. Não, isso não fica bacana. Acaba ficando pesando a sua maquiagem, sabe? Se você vem com uma sombra do início ao fim, acaba realmente pesando, dando um aspecto mais pesado. Então, por isso é bacana você
deixar realmente um espaço entre a sobrancelha e a sombra, tá? Então, olha, vim aqui esfumando. Se você quiser pegar um pouquinho de produto, pega um pouquinho de produto, vou fazer isso agora, ó. Peguei aqui um pouquinho de produto, aplico primeiro no côncavo e depois eu venho subindo com a mão leve. Então eu tenho aqui mais produto, mas eu concentrei primeiro numa região pra depois esfumar no restante. Trazer esse esfumado para a pálpebra fixa traz um acabamento mais profissional para sua maquiagem, não cria ali marcações no seu esfumado e também, principalmente se você tem aí a pálpebra mais volumosa, se você concentrar a sua sombra somente aqui na pálpebra móvel, acaba evidenciando e trazendo mais destaque para a sua pálpebra fixa, tá? Então por isso que é importante você trazer esse acabamento. E gente, olha isso, só o meu contorno, o contorno que eu usei na pele, sem acrescentar sombra aqui pra vocês, paleta de sombras, nem nada disso, eu consegui um esfumado que particularmente eu uso pra tudo, que eu acho que não erra, sabe? E agora eu vou voltar com esse pincel aqui que a gente usou na pele, né? Só pra tirar aqui, caso tenha ficado alguma marcação ou tenha caído algum produtinho da sombra, tá? Agora, gente, vê se já não é uma nova mulher. Essa maquiagem aqui já dá pra me usar pra qualquer ocasião. E para dar ali ainda mais acabamento, eu vou aplicar agora máscara de cílios, tá? Eu, particularmente, eu sou super a favor dos cílios postiços, eu acho que dá menos trabalho e tudo, mas aqui eu vou ficar só na máscara de cílios mesmo. E é importante na máscara de cílios você tomar um certo cuidado pra não sujar aqui a parte do seu esfumado, tá? Então você pode até aplicar aqui com o dedo, olha, segurando pra não correr o risco de sujar a sua pálpebra. Você também pode utilizar um cotonete pra segurar ali, pra não sujar. Então tem várias formas de fazer. Eu não sei se pra vocês fez muita diferença essa máscara de cílios, mas pessoalmente faz diferença. E agora vamos para os lábios. Os lábios, assim, tem infinitas possibilidades, né? O batom é o queridinho da mulherada. Eu poderia facilmente aplicar aqui um hidratante labial, porque eu particularmente gosto bastante, porque você vai retocando ali, traz uma corzinha e também hidrata. Mas, como eu já tinha aplicado aqui no início, né, eu já hidratei meus lábios enquanto eu fazia aqui toda a maquiagem. Então, eu resolvi aplicar aqui um gloss com cor, porque também traz esse ar um pouco mais de saúde. E você não precisa também pensar muito no contorno quando a gente fala de gloss ou hidratante labiais, enfim. Então, com o dedo mesmo, eu vou tirar aqui qualquer excesso do hidratante que eu tinha aplicado antes e também de base, se estiver sujado aqui. E agora eu vou aplicar o gloss, que tem um pouquinho de cor. E fica lindo, gente. Eu acho que o gloss traz um ar de saúde. Quando eu aplico o gloss, eu não gosto de aplicar muito aqui no cantinho, porque pode acabar acumulando. Conforme a gente vai conversando e tudo, aí começa a fazer aquela gosminha aqui no cantinho. Então, por isso que eu não apliquei muito ali pro canto, pra não correr esse risco. E também depende muito do gloss também, que pode acontecer isso sim. Então, a única ressalva do gloss é essa. E esse é o resultado da nossa maquiagem. Eu espero muito que você tenha gostado desse aulão. Comente aqui se essa aula te ajudou, se você vai colocar em prática, se você gostou dessa dica, para onde você usaria essa maquiagem, para dia, noite, festa, enfim. E se você quer aprender mais sobre maquiagem, eu te convido a conhecer o meu curso online, tá? Vou deixar os dois aqui na descrição, que são os que estão abertos no momento para inscrição, tá? E é isso, espero muito que você tenha gostado. Deixa o seu like para estimular a postar mais vídeos aqui no canal e ajuda também muito no crescimento, tá bom? Então é isso, um beijo e até a próxima. Fui!